Olá, turminha. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Hoje nós iremos continuar o nosso estudo sobre os sinais de pontuação. Peço que vocês peguem a gramática. Pegaram? Ótimo. Abram a gramática na página 56. Página 56. Sinais de pontuação. Leia o texto observando os sinais em destaque. Morada do inventor. A professora pedia e a gente levava, achando loucura ou monte de lixo. Latas vazias de bebidas, caixas de fósforo, pedaços de papel de embrulho, fitas, brinquedos quebrados, xícaras sem asa, recortes de bichos, pessoas, luas e estrelas, revistas e jornais lidos, retalhos de tecidos, rendas, linhas, penas de aves, cascas de ovos, pedaços de madeira, de ferro ou de plástico. Um dia, a professora deu a partida e transformamos, colamos e colorimos. E surgiram bonecos esquisitos, bichos de outros planetas, bruxas e coisas malucas que Deus não inventou. Tudo o que nascia ganhava nome: pais, casa, amigos, parentes e país. E nasceram histórias de rir ou de arrepiar. E a escola virou morada de inventor. Esse texto, crianças, ele foi escrito por Elias José e foi publicado no ano de 2000. Olhem só, vocês observaram que os sinais de pontuação, eles estão destacados aqui nesse texto, né? Alguns dos sinais que nós estudamos, eles estão presentes no texto lido e eles estão destacados, certo? Página 57. Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação nós temos o quê? Nós temos o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, os dois pontos, a vírgula, o travessão e a reticências. Aqui não tem falando sobre ponto e vírgula, mas esperem só. O ponto final. O ponto final, crianças, é usado para terminar uma frase declarativa, seja ela negativa ou afirmativa. O ponto final indica o final de uma frase. Sim. Olhem, um exemplo aqui. A professora pedia e a gente fazia. Simples assim. Iniciou, mas já terminou. Observem aí que tem a presença do ponto final. Esse ponto final está indicando o quê? Aquela frase já terminou, já teve um fim. O ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é usado no final de perguntas. O ponto de interrogação, ele indica uma pergunta. O exemplo: o que a professora pedia? O que a professora pedia? Isso é uma pergunta. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação, crianças, ele é usado no final de frases exclamativas. Indica surpresa, susto, medo, raiva, alegria e por aí se vai. Ele sempre indica um sentimento. O exemplo: e a escola virou morada de inventor. Morada de inventor. Observem só. E a escola virou morada de inventor. Essa frase é uma frase exclamativa. Os dois pontos são usados para anunciar a fala de personagens ou em enumeração. Observem o exemplo de quando ele está indicando a fala de personagem. Então disse, dois pontos. Então disse. Esse dois pontos aí está indicando que agora irá entrar a fala do personagem,
Sim, os 2 pontos nesse caso está indicando que agora a fala do personagem irá começar. Na enumeração, observem isso aqui que é interessante. Havia um monte de lixo, 2 pontos. Para que esses 2 pontos, tia? Porque agora vai começar uma sequência de termos da mesma ordem. Irá começar uma sequência de coisas que o personagem está enumerando. Observem só. Havia um monte de lixo. Fitas, papel, vasos quebrados. Ele enumerou alguns itens e usou os 2 pontos para indicar a enumeração e usou também a vírgula. Por que a vírgula? Ele usou a vírgula para separar aqueles itens que foram enumerados. Ok, crianças? Página 58. A página 58 fala sobre a vírgula, o travessão e as reticências. As reticências. A vírgula, crianças, ela indica uma pausa. Ela sempre vai indicar uma pausa e ela é usada nas datas, nos endereços, nos vocativos e na enumeração. Observem, primeiro, nas datas. Nas datas, ela é usada para quê, tia? Para separar o nome do lugar da data. Olhem só, Santos, 21 de janeiro de 2015. Nos endereços, Rua da Amizade, 1320. Ou seja, nesse endereço, ela foi usada para quê? Para separar o nome da rua ao número da casa. No vocativo e com chamamentos, no caso, crianças, os vocativos são o quê? Os vocativos são os chamamentos. São os chamamentos. E aqui, todo vocativo ele é separado por vírgula. Não importa se o vocativo está no início, no meio ou no final da frase. Olhem só. Puxa, Lucas, você faltou. Observem que o vocativo está bem no meio da frase. Porém, esse vocativo ele está sendo separado. Está sendo separado por quê? Pela vírgula. E também, crianças, na enumeração. Como assim, tia? Na enumeração? Na enumeração, para separar os itens que foram enumerados. Um exemplo, mesa, cadeira, parede e bacalhau eram os objetos cujos nomes Mariana gostava de trocar. Certo? O travessão. O travessão ele é usado em geral no começo de uma fala. Na fala de um personagem ou no diálogo. O travessão ele é usado para indicar um diálogo. Todas as vezes que for entrando falas de personagens, o travessão ele tem que ser usado. Por quê? Porque ali será um diálogo, ali será uma conversa. Vamos lá. Um exemplo. Com este remedinho, ela vai ficar curada, disse o médico. Observem aí, crianças, que esta frase, ela foi retirada de um outro contexto, ela foi retirada de um texto. Ela é a frase de um diálogo, de uma conversa. Mas aqui está somente ela isolada, porém ela está com um travessão. Ela está com travessão por quê, tia? Porque ela está indicando que ali é um diálogo, certo? As reticências. As reticências marcam uma interrupção de sequência lógica da frase. Olha só, no caso, as reticências elas são usadas para indicar o quê? Para indicar que aquela frase tem uma continuação, para indicar que depois daquelas reticências ainda haverá uma continuidade. Observem aqui, elas podem ser, primeiro, para
marcar a fala quebrada e desconexa, própria de quem está nervoso ou inseguro. Não sei, talvez, vou ver. Observem aqui. Segundo, para indicar a continuidade de uma ação ou fato, para indicar uma continuação. O balão foi subindo e o que aconteceu depois? Para indicar suspensão ou interrupção do pensamento, no caso. E eu que trabalhei tanto pensando que houve uma suspensão aqui, houve uma quebra, entendeu? Então, as reticências, elas são muito importantes, elas podem estar indicando essas três coisas, elas podem estar indicando que uma frase quebrada, elas podem estar indicando uma continuidade de uma ação ou de um fato, e elas também podem indicar a suspensão ou a interrupção de um pensamento. Ok, crianças? Página 59. Vocês irão fazer a atividade da página 59, 60, 61, só página 59 a 61. Vamos lá. Primeira questão diz assim: coloque o sinal de exclamação nas frases abaixo e descubra a intenção de usá-lo. Letra A: você saiu cedo. Letra B: que vitória. Letra C: que livro engraçado. Letra D: ele venceu. No caso, vocês terão que colocar o sinal de exclamação e depois, crianças, vocês irão dizer qual é o sentimento que está sendo expressado nessa frase. Se é reclamação, se é medo, se é surpresa, se é angústia, se é alegria. Aí tudo isso vocês terão que colocar o sentimento que está sendo expressado. Lembrando que em cada frase está sendo expressado somente um sentimento, certo? Ótimo. Segunda questão. Empregue a vírgula e justifique o uso. As frases: Maria, Joana, Carla e Marcos saíram. Recife, 20 de maio de 2002. Não faça isso, filho. Mamãe, vou chegar mais tarde. Essas frases, elas não estão com vírgula. Vocês irão empregar a vírgula no lugar adequado e depois vocês irão justificar o uso da vírgula naquele lugar, certo? É como se eu dissesse assim: Sérgio Miguel, desça daí agora. Olhem só essa frase. Sérgio Miguel, desça daí agora. Eu usei a vírgula, né? Eu usei a vírgula para quê nesse caso? Para separar o vocativo, que é Sérgio Miguel, do restante da frase. Ótimo. Terceira questão. Leia o texto completando-o com os sinais de pontuação adequados. Você já reparou que o relógio é todo riscadinho entre um número e outro? Pois 1 minuto é o tempo que o ponteiro grande do relógio leva para ir de um risquinho até o outro. Já entendi, Marcelo disse. Pode passar adiante. Dona Laura continuou. 60 minutos fazem 1 hora. É o tempo que você leva para fazer suas lições. É o tempo que eu gasto para fazer o almoço. Já sei, gritou Marcelo. É o tempo que você gasta ao telefone, falando com a vovó. Papai sempre diz, sua mãe fica 1 hora nesse telefone. Vocês irão colocar os sinais de pontuação no lugar correto, certo? Página 60. Quarta questão. Reescreva as frases abaixo, utilizando os sinais de pontuação de acordo com a ideia indicada. No caso, crianças, de um lado nós temos a frase e do outro lado nós temos os sinais que vocês irão usar. No caso, para afirmação eu vou usar o quê? O ponto final. Para uma pergunta, o ponto de interrogação.
Para uma surpresa, o ponto de exclamação. Eu irei ler as frases. Você ainda é jovem. Cristiane atendeu ao telefone. Papai resolveu viajar. A carta chega hoje. Ela gostou da festa. Você ainda é jovem? Cristiane atendeu ao telefone. Papai resolveu viajar. A carta chega hoje. Ela gostou da festa? Você ainda é jovem. Cristiane atendeu ao telefone. Papai resolveu viajar. A carta chega hoje. Ela gostou da festa. Então, vocês irão reescrever essas frases colocando o sinal de pontuação adequado, ok? Página 61. Leia o poema abaixo. Confusão no jardim. Uma estrelinha caiu lá no canteiro, piscando o tempo inteiro. Vejam como é brilhante este corpo celeste. Se caiu no manto da noite, despregou-se da sua veste? O caramujo do sono despertou, pensando alegre. O dia já raiou. O vagalume acendendo a lanterna. Meu Deus do céu, que será essa baderna? A mariposa achou muita graça. Ó, minha gente, estrela com fumaça. Mas a formiga desfez a confusão. É só a brasa do charuto do João. Esse texto, gente, ele foi escrito por Ferrúcio Filho. E agora vocês irão justificar o uso dos sinais de pontuação em destaque. Vocês puderam observar que, nesse texto, alguns sinais de pontuação estão o quê? Estão destacados. Estão destacados. O que vocês irão fazer? Vocês irão justificar o uso desses sinais de pontuação que estão destacados nas frases. Ok, crianças? Ótimo! Qualquer dúvida, por menor que seja, não esqueçam, me liguem, me mandam uma mensagem que eu estarei aqui disponível para atender vocês e sanar as dúvidas de vocês. Ok, meus amores? Ótimo! Beijos e até a próxima!